Um feliz sábado a todos os irmãos. Que o amor do Pai, a comunhão do Espírito e a maravilhosa graça de Cristo Jesus possa penetrar em cada coração aqui presente, amém? Eu costumo dizer que quando nós entramos na casa do Senhor, aqui é o palácio de Deus estabelecido na terra, pois a pérola que transforma este local e não um simples edifício é a presença do Espírito de Deus. Irmãos, antes ainda que eu venha me apresentar, e eu creio de todo o meu coração que o Senhor ouviu todas as orações, eu gostaria de fazer mais uma oração, e eu peço por bondade que você feche os seus olhos em reverência ao nosso Deus. Eterno Pai, soberano do universo, o Senhor que conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, eu temo e tremo na Tua presença, eu não tenho nada a oferecer a ninguém aqui dentro, mas eu suplico ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me use para o avanço da Tua causa e que os corações que ouvirem essa mensagem possam ser transformados, edificados para a Tua glória. Nos perdoe, Senhor, por bondade, tenha misericórdia de nós e traga nesse lugar os Seus anjos magníficos em poder, de maneira mais abundante do que aqui já estão. Eu peço por misericórdia que o Senhor me use, sou um pecador, mas me tome nas Tuas mãos como um pó, faça um copinho e encha da água do Espírito, em nome de Jesus, amém. O meu nome é Daniel Costa, eu sou um missionário, embora o irmão Estina que disse que eu sou um pastor, eu estudo teologia, gosto muito da área, mas sou um missionário leigo, e junto com a minha esposa, nós desenvolvemos um trabalho, deixa eu ligar aqui, um trabalho em todo o Brasil, e se porventura nós somos chamados fora do país, também estaremos. Nós realizamos semanas de orações, fim de semana com Deus, com o intuito de gerar reavivamento e reforma, pois eu creio que a mensagem que arde dentro do nosso coração, quando ela queima dentro de nós e nós transmitimos às outras pessoas, arderá em todos os corações também. Então nós clamamos muito pelo Espírito Santo de Deus, e também queria ressaltar que hoje à tarde, às 15h30, nós estaremos em uma igreja aqui na cidade de Americana, cujo nome é Praia Azul. Nós estaremos lá tratando sobre a identidade adventista. Os pioneiros da nossa igreja, você que está aqui na Central e que estiver aqui em Americana ouvindo essa mensagem, eu convido você para que esteja ali também. Vamos falar da identidade, das doutrinas e contarmos também um pouco da nossa experiência, eu e a minha esposa, a qual estou acompanhado, a mulher mais linda do mundo. A Thalita está aqui comigo. Mas, sem mais delongas, vamos entrar então no título aqui da mensagem, o Reino dos Céus. Antes ainda de abrirmos a palavra do Senhor, eu gostaria que você prestasse muita atenção no texto ao qual vamos ler. E desse texto nós vamos extrair algumas lições para entendermos qual era a condição de Israel quando Jesus veio pela primeira vez. Ellen White, no livro Grande Conflito, ela tem um texto, queridos, detalhado. Eu gostaria de compartilhar com você e peço que você acompanhe então. O texto é um pouquinho extenso, mas preste atenção nas palavras aqui ditas. Está na página 314 do livro Grande Conflito. Um anjo visita a terra, a fim de ver quais os que se acham preparados para receber a Jesus. Não pôde, porém, distinguir sinal algum de expectação. Não houve voz alguma, um erro ali, de louvor e triunfo, anunciando que o tempo da vinda do Messias está às portas. O anjo paira, por algum tempo, sobre a cidade escolhida, e o templo onde a presença divina tinha sido manifestada durante séculos, mas mesmo ali, a idêntica indiferença. Os sacerdotes, em sua pompa e orgulho, estão oferecendo profanos sacrifícios no templo, e ela continua. Os fariseus estão em altas vozes discursando ao povo, ou fazendo jactanciosas orações nas esquinas das ruas, nos palácios dos reis, nas assembleias dos filósofos, nas escolas dos rabis. Todos, de igual maneira, se acham inconscientes do maravilhoso fato que encheu todo o céu de alegria e louvor, o fato de que o Redentor dos homens está prestes a aparecer na terra. E ela vai terminando.
evidência alguma de que Cristo seja esperado, e nenhuns preparativos para o príncipe da vida. Com espanto está o mensageiro celestial, aqui ela está falando do anjo. O anjo está espantado, queridos, prestes a voltar para o céu com a desonrosa notícia, quando descobre alguns pastores que à noite vigiam seus rebanhos e, mirando o céu bordado de estrelas, meditam na profecia do Messias a vir à terra, anelando o advento do Redentor do mundo. Ali se encontra um grupo que está de que forma? Preparado para receber a mensagem celestial. E subitamente o anjo do Senhor aparece, anunciando as boas novas de grande alegria. E ela termina: que lição encerra a maravilhosa história de Belém. Quanto ela reprova a nossa incredulidade, nosso orgulho e amor próprio. Quanto nos adverte a nos precavermos, para que não aconteça que pela nossa criminosa o quê? Indiferença. Ela chama a indiferença de um crime à vista do céu. Deixemos também de discernir os sinais dos tempos e, portanto, não conheçamos o dia de nossa visitação. Vamos trazer para hoje. Imagine o anjo do Senhor agora pairando sobre as instituições do nosso povo, da igreja adventista. E ele passa por cima da CPB, dos hospitais, da igreja daqui de Americana. E ele nota uma criminosa indiferença entre nós. Mas ele para por algum momento, e para a honra e glória de Deus, ele encontra alguns homens de Deus, alguns pastores, que estão conduzindo o rebanho de maneira correta. Queridos, nesse tempo criminoso que ela chama aqui de indiferença, onde o povo não estava apercebido do tempo, dos sinais, da profecia, se cumprindo perante os seus olhos, Deus teve que levantar um homem corajoso, valente, consagrado, desde o ventre da sua mãe. Na realidade, os pais dele eram muito consagrados. E você sabe que homem é esse? O homem que preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo. Como que é o nome dele? João Batista. João Batista. Existe um norte-americano chamado Ray Stedman. Ele era já um falecido pregador, e ele cunhou uma frase que sintetiza bem a mensagem de João Batista, quando ele disse: a pregação é confortar os perturbados e perturbar quem? Os acomodados. É uma definição extraordinária de pregação. É claro que é para consolar aquelas pessoas que estão perturbadas com quantas mazelas que existem nessa terra, tantas mazelas. Mas também é chacoalhar aqueles que estão acomodados, dormindo, estão anestesiados em um tempo solene. Por isso eu convido a você a abrir a sua Bíblia, em nome de Jesus, no livro de Mateus capítulo 3, nós vamos ler o verso 1 e 2. Amém? Vamos avançar. Mateus capítulo 3, verso 1 e 2 diz: e naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Uma pregação de arrependimento. Você conhece, você sabe, você que é um leitor, uma leitora da palavra de Deus, que não era uma mensagem como nós poderíamos traduzir hoje, com água com açúcar. Não era um evangelho gourmet, todo purpurinado, cheio de fantasias. Era um evangelho direto. Era um evangelho, queridos, que pregava arrependimento, a tal ponto que ele chegou a chamar as pessoas daquela época de raça de víboras, sepulcros caiados. A víbora faz você lembrar de quem lá no jardim do Éden? De Satanás através da serpente, sim ou não? Olha que mensagem, olha que impacto.
Era essa a mensagem. E curiosamente, para quem mexe com o computador, foi praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V, quando Jesus saiu pregando. Para a gente ganhar tempo, aqui no capítulo 4, no verso de número 17, a Bíblia diz: desde então começou Jesus a fazer o quê? A pregar. E a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas que reino dos céus é esse que eles apresentavam? Que mensagem contundente, que mexia, chacoalhava, que o próprio diabo temia, quando esse servo de Deus pregava, e principalmente Jesus. Eu não vou ficar com as minhas palavras, esse começo da mensagem é um pouco exaustivo por conta do texto, mas olha o que os eruditos da nossa igreja, no comentário bíblico adventista, falando excepcionalmente do verso 2 que nós lemos, sobre o reino dos céus, diz o seguinte: Cristo deixou claro que o reino que estabeleceu em seu primeiro advento não foi o reino da glória. Esse viria apenas, disse ele, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. Contudo, Jesus admitiu perante Pilatos que ele de fato era um quê? Um rei. E continua aqui os comentaristas: na verdade, esse foi seu propósito ao vir a este mundo, mas explicou que esse reino não era deste mundo. O reino que veio estabelecer não tem visível aparência, mas é uma realidade na onde? No coração daqueles que creem nele e tornam filhos de quem? De Deus. O reino de Deus começa aqui dentro. É aqui, queridos, que mora ou o dragão, ou a fera que está dentro de nós, ou é aquele coração de pedra que foi arrancado e agora foi colocado dentro de você e de mim um coração de carne. Ele não é com visível aparência, como nós julgamos as pessoas, porque é muito fácil eu passar um verniz na minha vida, entrar aqui dentro da igreja e me apresentar como um cristão, mas é aqui dentro que começa o reino, é nos pensamentos, é aqui que é arquitetado a realidade a qual Cristo apresentou para nós, e este não é um tema periférico da Bíblia, e eu vou provar isso para vocês. Quando você estuda, por exemplo, o que é a palavra reino de Deus e quantas vezes ela aparece, só reino de Deus aparece 70 vezes, se você pode usar os seus aplicativos, nós temos o My Bible, por exemplo, que foi o que eu usei aqui, 32 vezes aparece a expressão reino dos céus, e 6 vezes evangelho do reino, e tem outras expressões intercambiáveis falando sobre esse assunto, como o evangelho eterno, reino celestial, e por aí vai. Mas o que é o reino? Desde o Antigo Testamento, o Senhor, Ele buscou colocar no povo de Israel os princípios do reino, os princípios do reino, e esses princípios do reino, Ele quer colocar na sua e na minha vida hoje, amém? Porque nós seremos e somos, queridos, através do Espírito de Deus, diferente de todo e qualquer comportamento humano dessa terra, e nós vamos ver isso. É interessante que no livro de Levítico, quando o Senhor apresenta os princípios do reino, a Bíblia diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus, não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, não andareis nos seus estatutos, fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis para andares neles. Quando Deus tira o povo do Egito, Ele aqui está mostrando para o povo os seguintes argumentos que Deus está usando: olha, para onde eu estou levando vocês, vocês não vão ter o estilo de vida do Egito, e nem tampouco do de Canaã, para onde vocês estão indo. E assim somos nós, queridos. Deus chamou para que nós tenhamos um comportamento completamente diferente do que é estabelecido aqui na terra. Completamente diferente. E aí Ele vai dizer então, qual é esse comportamento? E a Bíblia diz, eu estou usando aqui a NVT, nova versão transformadora, para ficar mais didático a mensagem. O mesmo se aplica à colheita de uva, um dos exemplos. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão, deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor seu Deus. Não alimentem ódio no coração contra algum de seus parentes. Famílias hoje estão completamente divididas por ódio no coração,
por falta de perdão, pelos fundamentos do cristianismo não estarem estabelecidos. É pai contra filho, é filho contra pai, é desordem dentro de casa, ódio, raiva. E aqui a Bíblia está falando, não guarde ódio no coração. E segue o texto. Confrontem sem rodeios aqueles que errarem, para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. O que Jesus falou foi um eco daquilo que já estava no Antigo Testamento. Você tem que falar a verdade? Tem que falar. Sem rodeio, mas tem que ser com amor. Tem que orar antes. Tem que buscar a direção do Espírito antes. Não pode ser de qualquer forma. E aí Jesus então vem à terra. E nós vamos trazer essa realidade para nós. E quando Jesus vem à terra, queridos, o mundo, eu sei que isso é pesado que eu vou falar para você, mas o mundo ele estava infestado de demônios nas pessoas. Ellen White, no Desejar de Todas as Nações, ela diz: Satanás rejubilava por haver conseguido rebaixar a imagem de Deus na humanidade. Então veio Cristo a fim de restaurar no homem a imagem de seu Criador. Ninguém, senão Cristo, pode remodelar o caráter arruinado pelo pecado. Veio para expelir o quê? Os demônios. Nós temos uma visão empobrecida do que é uma pessoa endemoniada. Nós acreditamos que uma pessoa endemoniada é aquela que fala grosso, joga a cadeira para o alto e faz aquela arruaça dentro da igreja e etc. Que de fato pode acontecer também. Mas Judas andava com Cristo e ele estava com Satanás no corpo. A Bíblia diz que Satanás entrou dentro dele e ele não teve nenhuma dessas manifestações. Nenhuma. E aí ela continua dizendo: veio para expelir os demônios que haviam dominado a vontade. A vontade, queridos, a qual ela chama no Ciência do Bom Viver o poder que Deus concedeu a você e a mim. E vontade não tem nada a ver com um desejo mimado. Não, vontade tem a ver com escolha, com decisão da nossa parte perante o que Deus ofereceu para nós. Nós vamos ter que escolher. É primícia para a salvação, é a escolha. Aquele que crê em mim, vocês conhecem esse texto? E for batizado será, mas aquele que não crê, será condenado. É uma escolha, acreditar na palavra. Ela diz: veio para nos erguer do pó, reformar o caráter manchado, segundo o modelo de seu divino caráter, embelezando-o com sua própria glória. Quando algum teólogo ou mesmo um pesquisador da Bíblia, ele começa a fazer uma avaliação de um texto, ele percebe que as palavras que são repetidas ali no texto é a ênfase a qual a mensagem quer ser dada. Quando você avalia esse texto, por exemplo, você vê 3 vezes então: veio Cristo a fim, veio para expelir, veio para nos erguer. Aqui está a obra de Cristo. Fazer com que nós voltemos à imagem de nosso Criador. Fazer com que saia de nós qualquer demônio, pensamento ruim, erguer-nos do pó. Essa é a obra. E como que essa obra então ela é realizada na nossa vida? Como que isso acontece, essa regeneração? Sabe, queridos, eu na minha adolescência tive problemas sérios com drogas. Fui um usuário a tal ponto de entrar em clínicas de recuperação, entrei em uma só, e passei ali 30 dias, saí e caí de novo. Um amigo meu viajou do Paraná, veio aqui para São Paulo, e quando ele chegou, olhou para mim e falou: Daniel, não tem mais jeito. Ele caiu no limbo, em um mundo paralelo, e ele não vai voltar mais. Já não havia esperança. Mas para a honra e glória de Deus, o braço do Altíssimo resgata a gente de qualquer lugar que nós estivermos. Não interessa aonde você caiu, se foi na pornografia. Não interessa se você está tendo dificuldade de devolver os dízimos e as ofertas. Não importa. O que interessa é a sua decisão, a sua cooperação, queridos. Entregue a sua vida, entregue. É o apelo de Deus para mim e para você. E Jesus, você sabe que Ele foi tentado. Você sabe que Ele foi provado. E aqui nós vamos estabelecer a distinção entre o reino de Satanás e o reino dos céus, que é a mensagem dessa manhã. Nós vamos fazer aqui uma análise agora topográfica do texto. O que é isso?
o terreno, o ambiente onde Jesus foi tentado? De forma breve, claro. A primeira tentação de Jesus foi aonde? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito aonde? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A segunda tentação, então, nós temos aqui, que Jesus agora ele foi colocado em um outro lugar. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É toda, não é parte dela, é toda a palavra. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Preste atenção, primeiro no deserto, depois no pináculo do templo, e por último o inimigo coloca ele no monte muito alto. E é assim que o inimigo nos tenta. Ele sempre nos oferece mais nessa terra. Trabalhe mais, ganhe mais dinheiro, porque a sua família precisa. E você e eu vamos sacrificando aquilo que é de mais primordial dentro de casa, que é o culto familiar. Aí sai de casa muito cedo, não faz o culto, chega muito tarde, também não faz o culto, e aí os seus filhos vêm para a igreja, talvez no sábado, numa quarta-feira, mas não tem ali enraizado dentro de casa, não tem aquela estrutura no lar, e quando cresce, queridos, eles saem da fé, e você se pergunta, por que ele saiu? O que aconteceu? Aonde eu errei? Tem que acostumar desde pequeno a beber da fonte da vida todos os dias, porque o dia que não tiver ele vai sentir falta, amém? Nós temos que buscar em nome de Jesus, inculcar nos nossos filhos. Sabe por que eu falo isso, queridos? Porque eu vim de lá, e eu não quero voltar para lá, e Deus colocou no meu coração um desejo que não é do homem, para que nenhum dos filhos dele vai para lá. Deus nos quer dentro da arca. Deus nos quer dentro da arca. Colocar a palavra de Deus dentro dos nossos filhos, inculcar a eles, como diz lá na Shema, em Deuteronômio 6, a tal ponto que vai começar a transbordar, vai começar a sair pela boca do seu filho o quê? A palavra de Deus, a palavra de Deus. E o seu filho vai ser diferente em tudo, em tudo. A primeira tentação no deserto, a segunda no pináculo do templo, a terceira tentação no monte. Abra sua Bíblia agora, por bondade, no livro de Mateus, também no capítulo 20 agora. Mateus capítulo 20. Nós vamos ler dos versos 25 a 28. Mateus 20, do verso 25 ao 28. Amém? Diz a palavra do Senhor: então Jesus, chamando os discípulos aqui, chamou-os para junto de si, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Está aqui. É uma vida de serviço, é uma vida de amor abnegado, é uma vida de envolvimento com Deus, e Deus se envolverá com você, para que nós, queridos, venhamos crescer na graça. Esse é o remédio para nós, é servir, é fazer, é amar ao próximo, é procurar os anciãos aqui da igreja e falar assim: o que eu posso fazer para que a mensagem do terceiro anjo seja pregada? Para você que não sabe o que fazer, entregar panfletos, visitar hospitais, entrar dentro de asilos, alcançar aqueles que não são alcançados. Como eu te disse, eu tive essa experiência, e há mais ou menos 1 mês e meio eu estava em uma cidade chamada Ribeirão Preto, e um amigo meu me convidou, falou: Daniel, vamos em uma clínica de recuperação amanhã, no domingo pela manhã.
E eu falei, vamos. Eu falei, eu vou levar a minha esposa. Ele falou, Daniel, ali é um lugar muito perigoso. Sua esposa não vai poder ir lá. E nem a minha. Então a minha esposa ficou com a esposa dele em casa. E nós fomos para essa clínica de recuperação. Eu sei que é absurdo o número que eu vou falar, mas enquanto nós estávamos chegando, ele disse assim, Daniel, aqui tem uma pessoa que ele já levou dessa terra, assassinou 70 pessoas. Eu falei, misericórdia, aonde Deus está me trazendo? E nós chegamos ali então, o carro entrou, nós paramos, descemos do carro, e ali tem a hora da espiritualidade, então toca a campainha, todo mundo, espiritualidade, espiritualidade, eles correram lá para a hora da espiritualidade. Essa clínica não é de um irmão adventista, mas esse irmão que me levou lá, ele tem um filho com essas dificuldades, e por isso eu vou lá e tento ajudar ele já há alguns anos com o filho dele. Então ele tem esse desejo no coração de trabalhar com esse perfil, com essa dificuldade, e me levou ali. Chegou a hora da espiritualidade, então, falou, olha, o irmão Daniel veio aqui, ele vai passar a mensagem hoje. E ali eu comecei a pregar para aqueles irmãos, e eu comecei a falar sobre o novo nascimento, ali a passagem de Nicodemos, João capítulo 3, fui falando para eles que ricos, pobres, todos nós precisamos nascer de novo. No final da mensagem ali, 2 pessoas pediram para cantar, um homem que era homossexual, estava ali dentro da clínica também, pediu para cantar, e esse rapaz também, perigoso, pediu para cantar também. É claro que eles não vão cantar os louvores que nós cantamos no inário, mas das igrejas evangélicas, falou, pastor, irmão, missionário, posso cantar? Eu falei, pode cantar, louva a Deus. E aí eles começaram a cantar. Enquanto um deles estava cantando, uma pessoa chegou a mim, queridos, uma daquelas pessoas dependentes que, e me disse assim, irmão, eu quero nascer de novo. Eu não quero mais essa vida, eu quero nascer de novo. Como que eu faço para nascer de novo? Na hora que acabar o louvor aí, me ensina, porque eu quero nascer de novo. As almas estão gritando, e ali eu expliquei para ele, queridos, que esse nascimento ele é diário, sim ou não? Nós temos que buscar da fonte, beber da fonte, se envolver com Deus. Sabe por quê? Não existe outra maneira de você ser feliz. Não existe, você pode assistir Netflix, YouTube, podcast, etc., se gastar e desgastar com tudo que é oferecido nessa terra, com viagens, com línguas, seja o que for, com roupas, com comidas, não vai preencher o buraco, a cratera que tem dentro de nós. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, na segunda parte do texto diz que Deus colocou dentro do homem a eternidade. Conhece esse texto? Imagine um buraco do tamanho da eternidade. Não vai ser preenchido com baladas, não vai ser preenchido com músicas, não vai. Um buraco do tamanho da eternidade, só um Deus que é eterno pode preencher esse buraco dentro de mim e de você. Só esse Deus maravilhoso. Olha o que está na inspiração. Foi-me mostrado que se o cristão viver vida humilde, abnegado, o resultado será paz e alegria no Senhor, mas a felicidade máxima será experimentada mediante o fazer o bem a quem? Aos outros, em tornar outros felizes. Tal felicidade será o quê? Perdurável. Ela não vai durar ali a 1 hora e pouquinho do vídeo que você viu, de comédia, que você deu risada e daqui a pouco passa. Não, é uma paz perdurável. E que felicidade é essa? É estar, permanecer e transmitir a palavra de Deus. Essa é a felicidade máxima. Essa é a felicidade máxima. É servir. Certa vez eu li uma frase, eu não sei quem que é o autor dessa frase, mas é extraordinária, que diz assim a frase: se eu não vivo para servir, não sirvo para viver. De que forma você está servindo? Ou será que você está só querendo ser servido? Existe uma teologia hoje que trata Deus como um garçom. As pessoas vêm na igreja querendo a música do jeito delas, a pregação do jeito delas, querendo que Deus dá tudo o que elas querem, e não é assim que funciona. Deus, Ele nos dá bênçãos, mas não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu gosto, mas é aquilo que eu necessito, amém?
É aquilo que eu preciso, e se preciso for, para que eu seja salvo, e Deus tenha que me levar a provas, Ele vai me levar, porque o fim último de Deus é querer os seus filhos perto de si. Esse é o fim último de Deus. Todos foram provados, todos passaram por isso. E uma vez eu fazendo esse estudo, eu comentei com um amigo meu, sobre uma escultura que eu vi, uma imagem que eu vi de um romeno, e me chamou muita atenção aquela imagem daquele romeno. E eu mostrei para esse jovem, um jovem inteligentíssimo, falava inglês, já tinha uma outra faculdade, uma outra área, nutricionista, um jovem que cresceu dentro da igreja. E quando eu mostrei essa imagem aqui para ele, eu falei assim: essa é a realidade das pessoas lá fora da igreja, olhando para si mesmo com um buraco vazio dentro de si. E ele me disse o seguinte: Daniel, eu estava dentro da igreja com um buraco igual a esse, ou maior do que esse. Será que essa é a realidade de alguém aqui hoje? Será que você está dentro da igreja? Será que você até estuda a Bíblia muitas vezes, mas se sente assim, com um buraco dentro de si, um vazio existencial? E por que muitas pessoas passam por depressão, por ansiedade, por síndrome do pânico? Eu sei, queridos, que os psicólogos, os psiquiatras, os médicos têm o seu papel, mas eu acredito de todo o meu coração que aquele Deus que cura do pescoço para baixo também cura do pescoço para cima. Eu acredito em nome de Jesus. Sabendo disso, um dos pais da igreja cunhou uma frase extraordinária, que ele disse o seguinte: fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não encontrar em ti descanso. Por isso que as pessoas vivem inquietas, elas buscam as vaidades dessa terra. Eu posso falar isso com experiência, porque tudo que os meus olhos viram e o que o meu dinheiro conseguiu alcançar, dos desejos carnais e deploráveis, eu fui atrás. Eu tive alargadores, piercing no meu corpo, eu enchi mais ou menos uns 30% do meu corpo de tatuagem, e depois eu vi que tudo aquilo é uma agressão a Deus, porque o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Eu comecei a ter mais cuidado, porque eu não quero me agradar mais. Eu tenho certeza que você não, porque a Bíblia diz, o que Paulo falou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual estou crucificado pelo mundo, e o mundo está crucificado também. Gálatas 6,14. Eu gostaria então de ler com você um poema, por um jovem lá do Maranhão, e eu conversando com ele, um poema extraordinário. Eu fiz alguns ajustes aqui, que eu gosto de poesia também, e preste atenção na letra, nesse texto, desse poema. O título é até meio engraçado, se chama No Buraco, mas diz assim, a poesia: me criaram com desejo de grandeza e ganância de acumular tesouro, apontaram-me um lugar para ter riqueza, que se eu cavasse fundo, encontraria ouro. Minerei almejando poder, em troca fui escravo do próprio querer. Em busca de status e fama, deixei de lado a Cristo, quem realmente nos ama. Cavando cada vez mais fundo, procurando preencher meu coração, fui atrás de ganhar o mundo, e o mundo me ganhou, trabalhei em vão. Descobri que meu tesouro nada valia, estando cheio de sujeira e de pecado, com pedras que não passavam de bijuteria. Então percebo que tudo que pelo lutei é semelhante a esterco, pois nada preenche esse meu vazio sem fim. Quando penso que ganho é quando perco, estou dentro de um buraco, e há um buraco dentro de mim. Mas de repente alguém pula onde eu estava, era a pessoa por mim há muito esquecida, sorrindo afirmou-me, dando sua palavra, que em troca do meu nada, daria por mim a sua vida. Então foi-me concedido o perdão, daquele que foi moído por minha transgressão. Tenho nada além de liberdade, porque ele foi esmagado por minha iniquidade.
De reparar os meus erros fui incapaz, mas o castigo que estava sobre ele é o que nos trouxe a paz. Então fui tirado do fundo do buraco, porque pelas suas pisaduras eu fui sarado. O Senhor dos senhores veio resgatar os miseráveis, fazer de nós colunas de seu templo, baluarte da verdade. A chance de um renovo hoje mudará o seu amanhã, e o agora nunca vai ser tarde. Aceite de Jesus Cristo de Nazaré esta nova oportunidade. Aleluias ao Cordeiro, Ele é a absoluta verdade. Tem você corrido demais? Tem você perdendo tempo demais com aquilo que não é perdurável? Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, não atentando nós para as coisas que se veem, e sim para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Se atente para as coisas eternas. Busque as coisas eternas. Não busque as coisas dessa terra, porque elas são passageiras. Um norte-americano, um pregador também ali da Califórnia, ele disse, muitos de nós não estão em um caminho, mas sim em uma rotina. Nós confundimos conforto com paz, crença com fé, riqueza com bênção e existência com vida. Muitos só vão existirem, infelizmente. Não buscaram a vida eterna. Um dos momentos mais extraordinários, ou melhor dizendo, o momento mais extraordinário nessa terra, é quando isso aqui acontece, ou já aconteceu comigo e com você. E se de repente eu falo com alguém que está estudando a Bíblia, é esse momento aqui, onde Jesus, dando o exemplo para nós, foi batizado, onde nós recebemos, ali é claro que o Espírito de Deus, ele já vem trabalhando em nosso coração. É esse momento. E por que eu faço o apelo para você ser missionário? Não porque hoje eu sou missionário em tempo integral, não. Porque ser missionário não é somente no campo integral. Eu posso ser um médico e ser um missionário, sim ou não? Ser um dentista e ser um missionário, sim ou não? Ser um professor, ser um aluno, onde eu estiver, onde a planta dos meus pés pisarem, ali é o meu campo missionário. É ali. Queridos, Deus nos chamou para influenciar, não para ser influenciado. Não para ser influenciado. Nós até citamos esse texto hoje aqui. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Charles Haddon Spurgeon, ele chega a dizer, todo cristão ou é um missionário ou é um quê? Um impostor. Ou você ou eu, ou nós somos missionários de verdade, ou nós somos impostores no reino. Falsos cristãos. Busquemos, queridos. E eu gostaria de terminar a mensagem com uma história bíblica, depois uma conclusão. Peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, já estou terminando. Vocês conhecem essa história de Jesus na casa do fariseu e a prostituta? Conhecem essa história? Jesus ali, ele foi convidado então pelo fariseu para estar ali. E durante ali então, aquele banquete que estava sendo servido, uma mulher, ela entra naquele local. E para a gente ganhar tempo, eu vou ler o texto aqui para os irmãos. A Bíblia diz, estando por detrás, aos pés chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é o quê? Pecadora. E a Bíblia diz então que Jesus depois, ele repreende aquele homem, ele diz o seguinte, não me deste ósculo, ela entrando, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Sabe qual que é a lição aqui? A lição é o seguinte, esses fariseus olharam para aquela mulher e falaram assim, quem que é esta? Para ir aos pés de Jesus, para ir aos pés do Messias, uma prostituta.
E a pergunta de Jesus para ele, parafraseando, é: ela me adorou, chorou aos meus pés, derramou perfume em mim. Quem é ela, você pergunta? Jesus pergunta para eles: quem é você para não me adorar? Quem sou eu para não adorar a Deus? Um senhor, nós vamos terminar com essa história, ele levou o neto dele à igreja. E durante o sermão ali, a pregação, o pastor disse o seguinte durante a pregação: Deus, Ele é maior do que nós, e todo mundo amém. E o menininho amém. Deus é mais poderoso que nós, todo mundo amém, e o menininho amém. Deus é mais sábio que nós, e aí o menininho amém, todo mundo amém. Só que aí o pastor disse o seguinte: e Deus quer habitar dentro de nós. Aí o menininho puxou o avô dele e falou: não, aí não dá. Assim, por quê? Porque não, se Deus ele é maior que nós, mais sábio que nós, mais forte que nós, se Ele habitar dentro do nosso coração, Ele vai aparecer pelo lado de fora. E essa é a verdade, queridos. Se o Espírito Santo de Deus habitar dentro do seu coração, vai aparecer pelo lado de fora. Sim ou não? Sim. Quantos querem o Espírito dentro de si? E que ele seja transbordado pelo lado de fora, em palavras, em atos. Há vitória sobre o pecado, queridos. Há um avanço na fé, de glória em glória, em nome de Jesus nós vamos crescendo. E as pessoas vão ver, para a honra e glória de Deus, o caráter de Cristo sendo revelado através das nossas vidas. As irmãs vão louvar o nosso Deus. E durante esse louvor, eu convido você, que está naquela luta, que está naquela batalha triunfando, há um grande período, a vir trazer, não ao Daniel, mas ao altar do Senhor, a sua luta e a sua batalha. E nós vamos fazer uma oração especial em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Irmãos, aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos. Senhor Deus, eterno Rei, nós nos prostramos, ó Pai, perante a beleza da vossa santidade. Todos nós, Senhor, temos lutas, temos uma cruz para carregar. Nós clamamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor traga alívio à nossa alma, a cada pessoa que aqui está, ó Deus. Algumas pessoas, ó Pai, trouxeram ao Teu altar algo especial que elas têm lutado, talvez perante anos, possivelmente até décadas. Eu não conheço os corações aqui, mas o Senhor conhece. Por bondade, por misericórdia, que o Senhor possa alcançar nessa manhã, ó Deus. Que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre a Tua igreja, que a gente, ó Pai, venhamos sair daqui impactados, pois o Senhor falou conosco nessa manhã, ó Deus. Cause em nós um revivamento e uma reforma genuína, verdadeira, sem emocionalismo, mas com verdade, ó Pai, com clareza, com razão. Por bondade, ó Deus, que nós venhamos comer para a Tua glória, que nós venhamos vestir para a Tua glória, que nós venhamos tudo o que nós viemos fazer, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe a igreja de Americana, o pastor Gilson, os anciãos aqui da igreja, as famílias aqui da igreja. Nos proteja, ó Pai, proteja a nossa nação, Senhor. Por misericórdia, ó Deus, estenda o Seu braço para nós, nos ouça por bondade. Em nome de Jesus oramos e lhe agradecemos por tudo. Amém. Amém.